Sou apresentadora, portanto tenho que me apresentar. Eu sou Ana Macieira, sou astróloga e não vou perder em grandes apresentações, porque se vocês quiserem saber mais sobre mim, vão ao meu site www.anamacieira.com, está lá, ok? Vocês ficam a saber tudo sobre mim. Só uma coisa muito importante que eu quero dizer é que eu sou apaixonadíssima por astrologia, por isso eu sou peixinho dentro d'água, adoro nadar no mar da astrologia e adoro passar informações sobre astrologia porque é a minha praia, não é? Hoje não vou falar muito sobre astrologia, vou falar sobre a questão kármica, que também tem a ver com a astrologia, obviamente, não é? Mas queria que vocês percebessem e vou tentar desmistificar um bocadinho o que é isto do karma, porque nós temos muito aquela tendência em pensar, ei, o karma, é meu karma, não é? Uma coisa assim muito difícil, muito má e tal. E se eu vos perguntar, e agora queria que vocês interagissem aqui um bocadinho comigo, se eu vos perguntar, vocês têm algum karma na vossa vida? Tenho a certeza que toda a gente me vai dizer que sim, que tem um karma qualquer, ok? Por exemplo, quem é que tem karma de dinheiro? Levanta a mão. Podem levantar à vontade, ninguém está aqui a ver, ok? Quem tem karma de dinheiro? 1, 2, 3, 4, 5, mais. Este lado é toda a gente rico, é? Toda a gente abundante, vive com muita pasta, não há problemas nenhum financeiros, é isso? É? Então vocês têm um karma de dinheiro, ok? Quem tem karma de relacionamentos amorosos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, aqueles que não levantaram a mão, tenho a certeza que têm o relacionamento mais feliz do mundo, são super maravilhosos ao lado de alguém e, portanto, não têm karma de relacionamentos. Se têm, é porque têm karma de relacionamentos, ok? Então, o que é que isto quer dizer? Nós, convencionalmente, achamos que um karma é quando nós temos algum género de problema. E é verdade, nós temos um problema que se vê fora, não é? Se eu não tenho dinheiro, é porque eu tenho um karma relacionado com o dinheiro. Se eu não tenho um bom relacionamento, é porque eu tenho um karma ligado com relacionamentos. Se eu não tenho um bom emprego, não estou a trabalhar bem, ou pelo menos não estou satisfeito no meu emprego, tenho um karma de trabalho. Ok, isso é verdade. Só que isto não é determinante. Há muitas pessoas que vêm ter comigo e dizem assim, eu já vou, pai, tipo, no 4 ou 5 relacionamento e nenhum dá certo. Isto é o meu karma. E acham que é, pronto, fica por aqui e não há mais nada a fazer. É mentira. O karma é para ser trabalhado. Se vocês trouxeram um papel e uma caneta, escrevam isto porque é muito importante. O karma é para ser trabalhado. Nós trazemos isto connosco, sim, é verdade. Nós trazemos o tal que nós chamamos de karma, exatamente porque nós temos que fazer qualquer coisa para resolver esse karma. Não pensem comigo, toda a gente sabe que karma é a lei da causa e efeito. Vocês já ouviram isto muitas vezes, não é? Nós portámos mal e agora estamos a levar por causa disso, estamos a levar por tabela, ok? Só que o universo, ele é sábio e ele é muito bonzinho, portanto ele dá-nos a oportunidade de nós corrigirmos qualquer género de situação errada, digamos assim, que nós fizemos noutras vidas ou até mesmo nesta vida, ok? Então, se nós entendermos isso, nós vamos conseguir perceber que é possível livrar-nos de um karma, ou melhor, livrar completamente não, mas podemos harmonizá-lo, podemos fazer com que ele seja algo que nós, em vez de dizermos, ai, é meu karma, dizemos, ainda bem que eu tive este karma, porque assim agora eu estou muito melhor na minha vida, ok? Há aqui um conceito muito interessante, que é onde eu costumo começar sempre que faço uma consulta, sempre que dou aulas, que é aquele conceito ou resposta à pergunta de o que é que nós estamos aqui a fazer, ok? Então, nós estamos aqui para evoluir. Todos nós nascemos com um propósito de evolução, ou seja, temos que morrer melhor que aquilo com que nascemos. E se isso acontece, nos karmas estão lá para nos ajudar a evoluir, porque se nós não tivéssemos estas dificuldades, nós ficávamos todos contentes, sempre a mesma coisa, a nossa vida era sempre tudo igual, não evoluíamos nada, ok? Então, os karmas são dificuldades, mas as dificuldades estão lá para nos ajudar a melhorar a nossa personalidade. Então, se nós virmos isto de cabeça ao contrário, nós vamos perceber que afinal os karmas até são bons, ok? Então a coisa mais interessante é nós percebermos, ok, Ana Macieira, isso é lindo, adorei ouvir-te dizer que os karmas são fixos, mas e como é que eu resolvo isso na minha vida, não é? Então vamos tentar entender o esquema kármico, ou seja, há 4 coisas que eu queria que vocês também quisessem apontar, fantástico, é assim, primeiro nós temos o pensamento, depois nós temos a ação que levou a esse pensamento. Depois nós temos a maneira como o mundo reage, portanto, a reação do mundo. E por último, nós temos a realidade, ok? Portanto, pensamento leva a termos uma ação, o mundo vai reagir à nossa ação e vamos ter a nossa realidade, ok?
Na perspectiva normal, o que é que acontece? Nós só vemos a realidade, nós não vemos o que é que está atrás da realidade. Então o que é que nós vemos? Que eu tenho dificuldade nos relacionamentos. O que é que nós vemos? Que não tenho dinheiro na carteira para pagar tudo o que eu preciso. O que é que nós vemos? Que o trabalho não é aquilo que eu gostava. Que isto é o que nós vemos, nós só vemos a realidade. Mas se nós soubermos que antes da realidade existe a ação dos outros, que aconteceu por causa, aliás, a reação dos outros, que aconteceu por causa da nossa ação e que aconteceu por causa do nosso pensamento, nós podemos perceber que se eu quero mudar a realidade, eu não consigo mudar a realidade nem consigo mudar os outros, mas eu consigo mudar o meu pensamento, que vai fazer com que eu mude a minha ação, que vai fazer com que eu mude a reação dos outros, que vai fazer com que a realidade mude, ok? Portanto, o que nós fazemos é, vamos tentar perceber porquê ou o que é que nós estamos a fazer que está a causar aquela situação na nossa vida, ok? Então, vamos a casos concretos, ok? Imaginem, por exemplo, que nós temos, como eu tenho muitas vezes, senhoras que vêm ter connosco, mas aquele exemplo que eu dei há bocado. Eu já vou no 6º, 5º, 4º relacionamento e nenhum deles dá certo, ok? Então nós vamos tentar perceber, ora, se eu atraio para mim uma realidade de relacionamentos que não dá certo, é porque provavelmente o meu pensamento não é o mais correto, a minha ação também não é mais correta, a reação do mundo é de acordo com essa ação que eu tive e a realidade vai ser aquela negativa. Então o que é que eu muitas vezes reparo? Que, imagina que era o caso desta senhora que veio ter comigo e que já tem vários relacionamentos e que não tem, nenhum deles dá certo. A ação que ela tem, ou o pensamento que ela tem que leva àquela ação, é um pensamento negativo. Ou seja, o que é que vai acontecer? Ela acha que o homem tem que a fazer feliz. Okay? Então este pensamento, o homem que me vai fazer feliz, ou ao contrário, podia ser uma mulher, ou podia ser um homem que vem ter comigo e diz-me que a mulher que o vai fazer feliz, ok? Esta coisa, estas frases que nós ouvimos muitas vezes normalmente em termos sociais, não é? Príncipe encantado, a princesa encantada, eu cuido de ti, tu cuidas de mim e somos felizes, não é? E vivemos juntos para sempre, até que a morte nos separe. Aquelas histórias dos contos de fadas em que só se vê até à parte em que eles casam e vão ser muito felizes, mas depois o resto não se vê, não é? Então, quando nós analisamos e percebemos que o pensamento que nós temos não é o mais correto, ora, obviamente, a nossa ação também não vai ser a mais correta. Certo? Obviamente o outro, neste caso o relacionamento, não vai reagir como nós queremos e não vai causar a realidade que nós queremos, ok? Então o que é que nós vamos fazer? E sugiro eu sempre nesta situação, vamos mudar o pensamento. Então vamos começar a pensar de duas formas, que eu queria que vocês entendessem. Vamos aqui passar a dois tipos kármicos. E aqui vou entrar um bocadinho na astrologia para vocês perceberem. A astrologia é fácil, tem a ver com a posição dos planetas e o que é que os planetas nos influenciam. No momento do nosso nascimento, houve uma fotografia que foi tirada ao céu, em que os planetas estavam-nos a influenciar de uma determinada maneira, então nós conseguimos saber porque é que nós temos determinadas maneiras de pensar, ok? Então, ok, antes do pensamento existem energias que nos fizeram ter aquele género de pensamento, que até aqui acompanharam-me, certo? Pronto, e depois o pensamento é que dá a ação a reação a realidade, ok? Então, se nós temos no início estes tais planetas, estas energias que nos fazem ter aquele género de pensamento, todos eles são kármicos, ou seja, todos eles têm a ver com determinados pensamentos e ações que vamos ter. Ora, nós temos que identificar o que é que não está correto com esses pensamentos para alterarmos, ok? Então, das 12 energias que existem, os 12 planetas, 12 signos, 12 casas da astrologia, duas delas são muito importantes, são as mais fortes, digamos assim, que têm a ver com aquilo que vocês já ouviram de certeza dizer, o escorpião, não é? Quando a gente diz, ele é escorpião, é uma coisa assim horrível, não é? Escorpião ou planeta correspondente que é Plutão, e tem a ver com o Capricórnio, que nós também, se conhecemos amigos Capricórnios ou familiares Capricórnios, sabemos que também é uma coisa assim um bocadinho complicada, e com o planeta correspondente que é o Saturno, ok? Então, estes dois karmas são os mais importantes, estas duas energias são as mais importantes, são aquelas que colocam pensamentos dentro da nossa cabeça que são os mais difíceis de conseguir mudar, ok? Então, o primeiro que tinha a ver com o escorpião tem a ver com situações ligadas com vidas passadas, aliás, tudo tem a ver com ligações com vidas passadas, mas em vidas em que nós tivemos um grande potencial em termos de estruturação, ou seja, por exemplo, fomos reis, fomos governadores, fomos alguém que tinha uma grande capacidade perante a sociedade, algum género de autoridade, digamos assim,
Só que, claro, lá está a questão da ação, não é? De alguma forma nós erramos, de alguma forma nós abusamos desse poder que tínhamos, então agora, quando entramos dentro desta vida, trazemos a tal limitação mental que faz com que a gente tenha aquela tal ação que vai causar o tal karma, ok? Então nós na astrologia conseguimos perceber isto, que é, ora bem, se esta pessoa tem uma ligação com esta situação suportamente kármica, não é? Então, nós já sabemos que ela vai ter aquele género de reação, que é uma reação que tem a ver com o excesso da responsabilidade. Imagina, se eu noutras vidas fui um rei, se eu tive um povo a meu cargo, agora quando eu entro aqui, apesar de eu não saber que tive estas energias, eu continuo a agir de uma forma demasiado responsável. O que é que acontece quando eu sou demasiado responsável? Eu ponho muito peso em cima e eu travo tudo. É o caso que eu dei agora desta senhora, não é? Que diz, eu já vou no quarto ou quinto casamento, nenhum deles deu certo, ok? Porquê? Porque ela põe demasiada responsabilidade em cima do relacionamento, ok? Então o homem que me vai fazer feliz e pum, e põe uma pedra em cima do homenzinho e ele anda ali com aquela pedra em cima, por isso é que o relacionamento não flui, ok? E depois o que acontece muitas vezes é que o homem cansa-se de ter a pedra em cima e dá a sola, e depois ela fica muito triste, ai, abandonou-me, eu não percebo porquê e tal, ok? Então custa a lidar. Então o que nós fazemos? Vamos explicar a esta senhora que ela tem este género de pensamento e vamos lhe dizer que ela precisa de mudar o pensamento, ou seja, ela vai ter que ser mais flexível, não tão responsável, não tão pesada, mas sim mais leve. E ao ela ser mais leve e não tão pesada, o que vai acontecer? A atitude dela vai ser diferente. Em vez de ela estar a pôr o peso em cima do homem e dizer que tu é que me vais fazer feliz, ela não. Vai deixar lá o homem descansado, vai à vida dela e cuida dela. E cuida do corpo dela para se manter jeitosa, e cuida da mente dela para ser uma pessoa que tem alguma inteligência, ou pelo menos desenvolve a sua inteligência, cuida, por exemplo, do seu trabalho, para ser uma pessoa que vai ter uma realização profissional, cuida das suas finanças para ser uma pessoa que vai ser autónoma, etc. Ou seja, o que é que acontece? Quando ela é uma grande mulher, ao lado dela vai ter um grande homem. Ela não precisa dele para nada, então consegue estar à vontade à beira dele, porque está apenas a partilhar coisas boas. Como é que costumo dizer? Não é o relacionamento da dependência, mas sim o relacionamento da admiração, ok? Então como é que nós fazemos? Harmonizamos o karma, mudamos, aliás, detectamos o pensamento por causa daquilo que o mapa astral nos dizia, que olha, tem a ver com Capricórnio, tem a ver com Saturno, outras coisas, ok? Mudamos o pensamento, dizemos à pessoa, olha, você tem que mudar o pensamento para ser mais flexível, ela passa a ser mais flexível, tem uma ação também mais flexível, a pessoa que está com ela passa a reagir de uma forma diferente, porque já não sente aquele peso em cima e consegue apreciar mais o prazer de estar à beira daquela pessoa, ora a realidade vai ser outra completamente diferente, ok? Mas isto, esta questão deste karma que eu estou a falar agora, do Capricórnio, do Saturno, podia, por exemplo, estarmos a falar de trabalho, ok? Então aquela pessoa que vai trabalhar com o tal do excesso da responsabilidade, fica a fazer horas extras e ninguém lhe paga para isso, mas ela tem que acabar o trabalho, porque ela sabe que aquilo é super importante, ok? E como dar a volta ao fisco, nem pensa, eu tenho que pagar as minhas contas todas direitinhas e a empresa tem que funcionar ali ao milímetro, não posso falhar em nada. E depois o que é que acontece? Sente-se irrealizada. Se for funcionário, o patrão abusa, pensa, olha esta, trabalha horas extras e não quer dinheiro, olha que fixe, vou aproveitar, pimba, não é? Ou então se for patrão, o negócio não flui tão bem, porquê? Porque ele quer tudo tão certo, quer os compromissos tão seguros, quer ali tudo tão rígido, que não dá espaço a que possa haver um bocado mais de flexibilidade, ok? Então, mais uma vez, o que é que nós vamos fazer? Vamos perceber que se a pessoa tem aquele karma, ou seja, a realidade não é o que ela quer, é porque a influência cósmica fez com que ela tivesse aquele determinado pensamento, que se nós mudarmos o pensamento e dissermos para o funcionário, seja mais flexível, ou seja, pense mais em si, não seja tão rigoroso, não queira chegar sempre até ao fim de tudo, não estão a pagar horas extras, o que é que está a fazer a trabalhar? Faça o que tem a fazer e depois o resto vá para casa descansar, que também merece, ok? Ou podemos virar para o patrão e dizer, porquê é que você tem que fazer tudo ali corretíssimo e certíssimo? Não tem, reparo, a concorrência não faz aquilo que você faz, não paga os funcionários muito bem, não trata otimamente os seus clientes, né? Foge ao fisco às vezes e tal e coisa, e está ali e funciona lindamente e tem ótimos lucros. Porque é que você não pode fazer, não quer dizer que seja igual, mas não pode fazer um bocadinho mais flexível a maneira como age? A pessoa muda a ação, o mundo vai começar a reagir de uma forma diferente, o karma fica harmonizado. Ok? Perceberam a ideia? Ou seja, agora é só uma questão de vocês adaptarem à vossa vida
vocês perceberem onde é que está o meu entrave, ok? Onde é que eu não consigo ter bons resultados, onde é que há travão, e este karma tem a ver com o travão. Eu queria que aquilo acontecesse, nunca mais acontece, e eu ainda só estou aqui, e como é que eu ainda não cheguei, e como é que ainda não dá... Todos estes géneros de pensamentos que vocês possam ter, que consigam detectar, ou então que vejam que fora não está a funcionar, porque, como eu digo, o karma vê-se fora, não é? Vocês veem onde é que está esse problema e começam a analisar, espera aí, será que o meu pensamento não pode ser mais flexível, mais leve? Como é que está a fazer, e isto também é uma ótima dica, como é que estão a fazer outras pessoas para elas está a funcionar? Como é que se comporta uma mulher que tem um relacionamento espetacular? Vocês vão analisar, como é que ela faz? Ela é muito flexível, ela cuida dela, ela não quer saber, não está muito preocupada com o marido, ela está ocupada com ela, e o marido é bom para partilhar alguma coisa. Funciona, então vamos fazer igual a ela, porque se funciona para ela também vai funcionar para mim. Vai custar. Claro, não é a nossa maneira de pensar. Nós estávamos com aquela formazinha antiga, não é? Aquela forma que dizia que não, que ali é que era o certo. E de repente vamos ter que mudar tudo para começarmos a fazer de uma forma diferente. Custa, mas depois vai funcionar, que é maravilhoso, não é? Como eu digo, agora tentem adaptar isso à vossa vida e vejam onde é que estão travões, onde é que há coisas que não estão a efluir e vocês possam perceber que isso é o karma, sim, ok? Mas que vocês podem mudar, ok? Agora, a segunda situação em termos kármicos é aquela questão em que nós, noutras vidas, não tivemos o poder da autoridade, mas sim um poder de transformação. Tem a ver com o tal do escorpião que eu falava, ok? O poder da transformação, ou seja, por exemplo, eu fui um grande guerreiro, matei muita gente, mas também conquistei muitas terras, não é? Quando estamos a falar, estou a fazer aqui um bocado de filmes, mas pode ser outra coisa qualquer, não é? Então eu tive este poder de transformar as coisas, ok? Só que alguns eu fiz alguma coisa que não foi o mais correto, então eu quando entro dentro desta vida eu trago um pensamento de transformação. Só que como todos os karmas, o que é que acontece? Eu não tenho noção de que tenho esse poder da transformação. Então eu chego aqui e eu começo a utilizar esse poder da transformação e nem sequer reparo que eu estou a fazer, ok? Então reparem, o que é que acontece? Eu chamo do bebê com a faca na mão. São aqueles género de pessoas que querem mudar o mundo, ok? Chegam a qualquer lado. Vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Imagina que eu sou uma dessas pessoas. Eu entro num café, sento-me e peço um café. Enquanto estou à espera que o senhor me traga o café, eu já estou a pensar: aquela máquina não está nada bem ali naquele sítio. Se eles tivessem metido a máquina daquele lado, as pessoas iam lá buscar o tabaco mais rápido. Quem é que não se lembrou ainda de tirar a máquina do sítio? Okay? Isto é uma coisa tão simples, mas qualquer sítio onde a pessoa entra, qualquer coisa que a pessoa faz, qualquer pessoa com que a pessoa fala, ele já está a ver o que é que não está bem e podia estar melhor. Okay? Só que ele não tem consciência de que tem esta capacidade de transformação. Ele acha que toda a gente é igual. Como ninguém ainda se lembrou de fazer isto? Como é que esta pessoa ainda está assim, tão atrasada? Não é? Então, o que é que ele precisa de fazer? Tomar a consciência de que não é uma questão de transformar, mas sim de saber conter a sua intensidade de transformação. Porque reparem, imaginem, aqui o Pedro, lá no restaurante vegetariano dele, que é espetacular, tem lá umas mesas que eu acho que não são adequadas. E eu chego lá e digo ao Pedro: olha, desculpa lá, mas estas mesas são uma porcaria, que tu tens que mudar aqui as mesas, porque isto aqui... E o Pedro o que é que vai pensar? Olha-me esta, chegou agora aqui ao meu restaurante e já acha que muda alguma coisa. E por acaso não é nada de extraordinário, mas imaginem que estávamos a trabalhar, ok? E que eu trabalhava com o Pedro e eu estava sempre a criar conflitos com o Pedro porque eu queria mudar as mesas e ele não queria, ok? E claro, se o Pedro fosse assim, de gancho, o que é que ele fazia? Arranjava ali uma marosca, o que é que acontece muitas vezes nas empresas, não é? A gente tem aquela colega que é filha da mãe, tem o patrão que gosta de pôr o pé em cima. Porquê? Porque nós temos um poder de transformação, queremos mudar e não reparamos que temos esse poder, mas os outros reparam e ficam incomodados e pensam: quem é este que chega aqui e já vem mudar alguma coisa, não é? Então, ora, voltando ao nosso esquema, o que é que isto acontece? Eu tenho um pensamento transformador, eu vou ter uma atitude transformadora. O que é que o mundo vai fazer? Reagir à minha transformação e vai dizer: não quero, bloqueia-me. O que é que eu sinto que eu quero fazer e não consigo, que os outros não me deixam. E depois eu já tenho 5 ou 6 empregos e todos eles são despedidos e não sei porquê, ok? Percebem a ideia? Então, a pessoa pode mudar o padrão mental, o pensamento. E enquanto que anteriormente eu disse que era preciso ser flexível, aqui eu vou dizer que a pessoa vai precisar trabalhar a autoconfiança. E porquê é que ela vai precisar trabalhar a autoconfiança? Porque quando ela for confiante, ela pode olhar para a transformação e em vez de ir a correr, vou transformar, não, ela para e diz: espera aí,
será que vale a pena eu transformar isto? Será que vale a pena eu estar a gastar a minha capacidade de transformação nesta situação? A maior parte das vezes vai perceber que não vale a pena. Porquê? Porque ela já tem tanta confiança que ela não precisa daquela transformação para se sentir bem. Ela consegue analisar e perceber, afinal esta transformação se calhar não é assim tão importante como isso, eu vou canalizar o meu potencial para alguma coisa que realmente vale a pena. Então, em vez de eu me estar a chatear com o Pedro com as mesas, eu vou tentar arranjar uma maneira fixe de trazer mais clientes para o meu restaurante, ok? Ou para o nosso restaurante, ok? Percebem a ideia? Então, mudar o pensamento, ou seja, trabalhar a autoconfiança. Para quê? Primeiro, para ter a noção de que eu sou uma pessoa transformadora. Depois, para escolher, será que vale a pena transformar ou não? Depois, para agir, se realmente eu achar que sou uma pessoa que aquilo vale a pena ser transformado, então aí eu vou e faço a transformação, mas faço com jeitinho. Porque normalmente tudo que tem a ver com Escorpião e Plutão é cheguei ali e pus a bomba atómica, pum, não é? Mas não, somos com jeitinho, damos ali a voltinha, ok? Temos que ter muita paciência, também é aqui necessário trabalhar esta questão, aprendemos a lidar com os outros, a observar os outros, mais do que agir é observar, e quando nós já temos a certeza que, olha, aqui neste caso eu até posso agir mais desta maneira, eu vou e ajo e faço a transformação, mas aí vou até ao fim, até ver resultados desta transformação, não vale a pena eu estar a desperdiçar o meu talento transformador se não vou ter nenhum resultado, ok? Então, agora vamos voltar ao exemplo do relacionamento, ok? Então imaginem, se eu tenho uma senhora que já tem não sei quantos relacionamentos e que nenhum deles deu certo, mas aqui a queixa dela qual é? Não é lentidão, nem é que o casamento é uma seca que não se passa nada. Não, ele é intenso demais, ou o relacionamento é intenso demais, porque ele tem ciúmes, porque ele quer me controlar, é manipulador, ele ou ela, tanto faz. Ciumento, manipulador, controlador, etc. Todas as coisas que vocês possam imaginar de negativo, é karma ligado com o Escorpião e Plutão, ok? Então o que é que nós podemos fazer? Vamos detectar qual é o pensamento que eu tenho. Lembra-se há bocado que vocês às vezes se conseguem lembrar qual foi a solução que eu dei para este karma? Era a questão da autoconfiança, certo? Então esta pessoa, onde é que está a autoconfiança dela? Não está. Por isso é que ela atrai para ela uma pessoa que é extremamente ciumenta, controladora e manipuladora, porque ela não tem confiança, então ela vai atrair para ela alguém que tem confiança a mais, obviamente, não é? Então o que vai acontecer? Quando ela começa a trabalhar a sua confiança, e mais uma vez, eu sou boa, eu cuido de mim, eu sou jeito, mulher ou homem, tanto faz, ok? Tenho a minha própria vida, tenho o meu trabalho, ganho o meu dinheiro, estou bem, então eu deixo de atrair para mim pessoas que são assim tão limitadas, ciumentas, controladoras, manipuladoras, etc, etc, ok? Então o meu relacionamento começa a correr melhor. E o que acontece? Harmonizei o karma, ok? Perceberam a ideia? Por isso, aqui o esquema é sempre este. Se eu tenho uma realidade que eu não gosto, é porque alguns eu tenho um pensamento que não é o mais correto, que vai fazer com que eu tenha uma ação que também não é correta, que vai fazer com que o mundo reaja de uma forma que eu não vou gostar e a minha realidade vai ser negativa. Ora, se eu não gosto da realidade, posso mudar o mundo? Não, só posso mudar o meu pensamento. Mudo o pensamento que vai mudar a minha ação, que vai mudar a reação do mundo, que vai mudar a minha realidade. E depois acontecem os verdadeiros milagres. Quando a gente pensa, é porque é o meu karma e é para sempre. É para sempre enquanto eu não trabalhar. Quando eu começar a trabalhar o karma, ele deixa de ser assim tão forte. Por isso, se vocês conhecem, ou vocês próprios, se conhecem alguém que tem alguma situação que nunca mais desaparece, muda de empresa e continua a ter os mesmos problemas, muda de relacionamento e continua a ter os mesmos problemas, muda de amigos e continua a ter os mesmos problemas, okay? Com os filhos, com familiares, com o que for, é sempre a mesma coisa, é só porque essa pessoa tem um karma e não está a trabalhá-lo. Porque se eu estivesse a trabalhar, provavelmente já estaria mais harmonizado. Porque há aqui uma coisa muito interessante, lembra-se que há bocado disse, nós estamos aqui para evoluir, não é? E agora vou acrescentar mais uma coisa, que é que todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução. Ou seja, nós estamos a viver, nós estamos a ter algum género de experiência de vida com a família, com o trabalho, com o relacionamento, com os amigos, seja com o que for, nós estamos a viver experiências que nos estão a proporcionar trabalhar o karma, ok? Se nós dizemos, não quero, e vamos embora, não quero isto aqui, porque ele é que é mau, e ele é que é o mal da fita, porque ele é que se porta mal, porque não sei o que, o que acontece? Eu estou a recusar a experiência do karma, estou a recusar evoluir-me. E o universo lá em cima diz assim, espera aí que eu já te vou mandar um pior que é para ver se tu acordas para a vida, ok? Claro, custa mais, ok? Perceberam a ideia? Então, se nós fizermos um trabalho, primeiro de análise, né? Ora, deixa ver porque é que isto não está a funcionar na minha vida, eu não gosto disto. Se não gosto, não é culpa dele, não é culpa da situação, é culpa minha, porque o meu pensamento está-me a fazer ter uma determinada ação. E o mundo está simplesmente a reagir à minha ação.
ok? Então eu vou dar um exemplo. Ainda ontem recebi um cliente que me dizia assim, e eu acho que ele não vai ficar chateado por eu estar a comentar isto, dizia-me assim, os pais da minha namorada recusaram, ele fez uma proposta de negócio ao pai da namorada e o pai da namorada simplesmente nem sequer ligou nenhuma àquilo que ele estava a dizer, ok? Era uma proposta de trabalho e o senhor, pronto, pegou na proposta, meteu de lado e disse, pois eu digo-te qualquer coisa, e nunca mais, 2, 3, 4, 5 semanas, e ele, chapéu, e ele estava super chateado, porque é que ele me fez uma coisa destas, não é possível, porque nem sequer um obrigado, eu não queria que ele me dissesse que queria o trabalho, eu bastava-me dizer obrigado por eu ter passado um dia inteiro a analisar a empresa dele para lhe dar uma coisa decente. Isto é uma situação kármica. Porquê? Eu expliquei-lhe. Se tu atraíste para ti aquela pessoa que te está a ignorar completamente, é porque tu tens que aprender com ela a fazer alguma coisa na tua vida. Tens que aprender alguma coisa com ela. Por isso é que a vida te deu esta experiência, para tu aprenderes. Não gostaste? É difícil. É verdade. Mas se tu aprenderes a ser como aquela pessoa é, tu vais chegar a um ponto em que tu vais adquirir uma ferramenta para passar para outra situação qualquer. Por exemplo, no teu emprego, onde te vai aparecer um patrão que vai ser bastante parecido, vai ter atitudes parecidas com o do pai da namorada. E se tu aprendeste a lidar com o pai da namorada, que se calhar é mais fácil, está ali mais à mão, quando chegares ao patrão, estás craque na matéria e consegues arrumar com ele em 2 tempos. Okay? Portanto, temos que aprender que todas as experiências que nós vivemos são para nós aprendermos alguma coisa. Neste caso aqui, uma coisa que eu faço, e é um truque que eu vos ensino, que é, descrevam a pessoa que vocês não gostam, a situação que vocês não gostam, numa palavra negativa. Aquilo que ele me disse, quando eu lhe disse assim, descreve o pai da tua namorada numa palavra negativa. E ele disse, em linhas gerais, ele disse que ele era um irresponsável. Porque se ele tivesse sido responsável ou tivesse fosse um homem de palavras, chegava à beira dele e dizia-lhe, olha, não quero, mas obrigado pelo teu trabalho, não é? Mas não quero um negócio contigo. Ele disse, foi um irresponsável porque não me deu esse feedback. E eu perguntei-lhe, onde é que tu estás a ser responsável demais? Onde é que tu tiraste um dia inteiro de férias para ir para a empresa dele para fazeres um apanhado geral para depois lhe poderes apresentar uma proposta? Podias estar a descansar no teu dia de férias, não é? Foste responsável em exagero. Por isso é que tu atraíste para ti uma pessoa que é responsável em falta. Ok? Então é fácil vocês entenderem isto, que é o karma são sempre situações externas, mas tem sempre a ver connosco, com o que nós temos que aprender. Se nós fizermos esta análise, tipo, ok, há aqui um problema, sinal de alerta, eu estou a ter aqui uma reação que eu não estou a gostar, então o que é que eu tenho para aprender com isto? Ou seja, o que é que eu posso mudar no meu pensamento que vai mudar na minha ação? E aquilo que eu lhe sugeri é, conquistas o teu sogro outra vez, voltas a ir jantar lá à casa dele, falas com ele na boa, fazes conta que não se passou nada, aprendes a ser um bocadinho, eu até lhe chamei cobrinha, como ele é, ok? Sim, manipulador e tal. A próxima vez que tu tiveres uma situação com uma pessoa parecida com aquela, vai-te aparecer de certeza absoluta, tu já sabes como é que se lida com isto, ok? Aprendeste, ganhaste uma ferramenta. Okay? Eu costumo dizer muitas vezes que a vida é como um jogo. Nós estamos a apanhar ferramentas para ganhar mais pontos para passar para o próximo nível. E o próximo nível é sempre mais difícil do que o anterior. E cada vez mais nós temos ferramentas para ganhar mais pontos para passar para o nível seguinte, até morrer. Okay? Então, quanto mais nós formos fazendo esta evolução, melhor nós nos vamos sentindo. Porquê? Porque o karma harmoniza. Nós olhamos para ele e, em vez de o tratarmos como um bicho de 7 cabeças, dizemos, olá amigão, tudo fixe? Anda cá, vamos lá ver o que é que tens para me ensinar hoje. Okay? Fica muito mais fácil nós conseguirmos lidar com a questão. Faz sentido para vocês esta explicação? Sim? Agora, como eu dizia, na astrologia todas as 12 energias são kármicas, só que as outras 10 são mais fraquinhas, digamos assim, não são assim tão intensas quanto estas duas que eu falei. Agora, estas duas sim, o poder da estruturação, o poder da transformação, incomoda muita gente. E como nós não temos a noção de que os temos e não os estamos a utilizar da melhor forma, obviamente que traímos coisas mais difíceis na nossa vida, ok? Tudo que seja grandes travões e tudo que seja grandes impedimentos significa que nós estamos ali a trabalhar um karma pesado, ok? E no mapa astral, até vocês podem ver isso. Eu sei que vocês me dizem, Ana, não percebo nada da astrologia. Não é difícil, ok? Vocês vão ao astro.com, www.astro.com. Escrevem lá os vossos dados, data, hora e local de nascimento e aparece-vos uma bola, assim. Uma coisa assim deste género. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque está muito claro, não é? Pronto, é assim tipo uma pizza e a fatia da pizza, estão a ver? Assim, 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 assim. Isto muito mal desenhado, porque eu... Ok, pronto, uma pizza e a fatia da pizza. O sítio onde tiver um símbolo assim deste género, sim. Acho que não se vê muito bem, não é? Mas pronto. Chama-se Capricórnio.
ou o sítio onde tiver este símbolo assim, com uma setinha para... É um M com uma setinha para cima, ok? Estes dois sítios, vocês vão ver que aqui tem numerozinhos, 1, 2, às vezes até aqui dentro, 3, 4, ok? Vocês vão ver se aquele escorpião capricórnio que olhar, por exemplo, aqui, escorpião e um capricórnio que olhar, por exemplo, aqui, tanto faz, não poderia ser, mas pronto, whatever. Vocês vão ver, olha, este tem a ver com o tal poder da transformação. Transformação. E o outro tem a ver com o tal poder da estruturação. Por isso, no caso da transformação, trabalhamos a autoconfiança, no caso da estruturação, trabalhamos a flexibilidade. Ok? Agora, mais giro ainda, deixa-me saber se ainda tenho tempo. Conseguem saber isto. Vocês também conseguem saber através de energia. É a vossa própria energia consegue dizer quais são os karmas que vocês têm. Porque, como eu vos disse, os planetas têm energia, passam para vocês e vocês pensam por causa da energia que recebem. Portanto, os karmas estão em vocês. Okay? Vocês estão a transportar o karma, a energia kármica neste momento e nem sequer se apercebem disso. Então, quando nós tiramos uma carta, daquelas cartas de, sei lá, de tarô ou dos anjos ou seja lá o que for, não é? Às vezes até um bocadinho de papel serve. Vocês estão a dar-me conhecimento a mim, porque eu percebo isto, não é? Qual é o karma que vocês têm em vocês, ok? Então eu vou-vos fazer uma sugestão. Queria que vocês tirassem um destes papelinhos que está aqui, porque estes são os meus cartões, mas os meus cartões são mágicos e têm imenso de mensagens e têm energias, cada um deles. Quando vocês tirarem um destes papéis, este papel vai-me dizer que tipo de karma é que vocês têm agora neste momento, ou melhor, em que área de vida. Eu só não sei qual dos dois é, mas pelo menos que área de vida é. Por isso eu vou-vos pedir para vocês tirarem um cartãozinho e passarem para trás. Um qualquer. Um qualquer. E passarem para trás e conforme for saindo vão mostrando. E eu vou-vos dizer, se houver alguém que tenha repetido, falo para o mesmo, ok? Não preciso falar duas vezes. O que é que saiu? Gêmeos, ok. Então é assim, à partida o teu karma é um karma ligado com a comunicação, ok? Tu tens alguma dificuldade em, isto não é em falar, porque já vimos que tu falas bem, tens alguma dificuldade em exprimir aquilo que tu pensas e podes ter algum género de impedimento em transmitir aquilo que tu queres. Agora pensando, isto é um impedimento mental, não é? Portanto, é o teu pensamento que faz com que tu não comuniques da forma mais correta e depois faz com que as pessoas reajam a essa tua forma de comunicar e a realidade não seja aquela que tu queres. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ok? O que tu queres dizer, de alguma forma, fica bloqueado. Ok? Tu não consegues exprimir tudo o que tu queres, não no potencial todo que tu tens dentro de ti. Ok? Não tens alguma frequência, como já te aconteceu, de receberes algumas limitações, por exemplo, pessoas à tua volta com aquela cena das intrigas, das invejas, dos ciúmes, confusões, manipulações, blá, 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 e tu não querias nada disso e queres que eles te deixem em paz e ir à tua vida? Pronto, e quando acontece este género de coisas, imaginem, nós estamos sossegadinhos na nossa casa, no nosso prédio, fantástico, e os nossos vizinhos são os fofoqueiros de todo tamanho. Andam sempre a dizer mal de fulano, de cicrano, de beltrano e tal. Isto é o quê? Isto é uma situação de karma de comunicação, ou seja, nós não estamos a desenvolver o nosso potencial mental, então os vizinhos fazem fofoquices, ou seja, como nós não estamos no bom, eles estão no mau em excesso, ok? Mais alguém tem um papelinho que diga gêmeos? Mais alguém tem um papelinho que diga gêmeos, ok? Tem uma mensagem, mas em cima tem um papelinho, uma frase mais pequenina. Não? Pronto, então é só para ti. Então a ideia é esta, é preciso desenvolveres a tua capacidade de comunicação, ok? Quanto mais tu confiares em ti, a tua confiança, mais tu vais conseguir comunicar, e para isso era ótimo tu aprenderes mais, ficares mais seguro daquilo que tu queres transmitir ao mundo. Quando tiveres mais segurança já vais conseguir comunicar melhor. Faz sentido? E não pôr tanta responsabilidade naquilo que tu dizes, são só palavras. Se fores mais leve, com certeza conseguirás chegar, se calhar às vezes até de uma forma mais, como é que eu ia dizer, mais conversa de café, porque às vezes podes ter algum género de comunicação que seja muito importante, mas as pessoas não chegam lá, não te atingem, uma coisa mais básica. Faz sentido? Ok? E agora, quem tem mais? Aquário. Mais alguém tem aquário?
Olha, maravilha. Aí, tanta gente. Ora bem, então, provavelmente vocês terão algum género de dificuldade, ou karma, não é? Ligado com o relacionamento com os outros, ou seja, os amigos, os grupos e os conhecimentos à vossa volta. Gente, de uma forma geral. Aquilo que normalmente a gente chama dos contactos, as connections, ok? Então, ou vocês são pessoas que se fecham um bocado e acham-se diferentes dos outros, ok? Os outros são os outros e eu sou eu, porque eu tenho as minhas ideias e os outros não me entendem, ok? Eu tenho dificuldade em conseguir entrar em entrosamento com os outros, ou então vocês são pessoas que são muito transformadoras, chegam à beira de alguém e já estão a ver o que é que ela precisa para mudar e assim não está bem e querem mudar a pessoa à força, e ela não quer, ok? E depois pode-vos chatear por causa disso, ok? Podem se chatear com ela por causa disso. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Okay? Então o que era importante vocês perceberem, mais uma vez, isto é um karma, ou seja, é um tipo de pensamento que vocês têm dentro de vocês e que é preciso mudar, ok? Primeira circunstância é flexibilizar, relativizar, ou seja, são só pessoas, ok? Se vocês se preocuparem muito se a pessoa X ou Y ou o que é que ela é ou deixa de ser, vocês estão a perder o vosso tempo, não é? São só pessoas. É mais uma maneira que vocês têm de conseguir dar a volta ou aprender coisas na vossa vida. Como eu disse há bocado, nós atraímos sempre as experiências para podermos evoluir, não é? Portanto, isso é só mais uma experiência para a vossa evolução. Agora, se vocês acharam aquela questão do eu estou aqui no meu mundo e os outros é que são todos diferentes, não é? E os outros é que nem quero contacto porque às vezes até aquela sensação do são inferiores a mim. Eu sei que vocês não pensam assim, mas pronto, tenho que pôr este termo também, ok? Se vocês pensarem assim, então é importante vocês perceberem que o vosso pensamento está a afastar as pessoas de vocês. E era tudo muito bonito se o facto de vocês não ligarem aos outros não interferisse nada na vossa vida, mas interfere. Porque quando vocês não têm conhecimentos suficientes e não se valorizam, ou seja, não têm ligações com essas pessoas, as pessoas não vos conhecem, não sabem quem vocês verdadeiramente são, ou seja, elas não vão poder criar-vos oportunidades, ok? Imagina, vou dar um exemplo estúpido. Imagina, eu gosto imenso do cantor XPTO. Se eu não disser a ninguém que gosto do cantor XPTO, ninguém sabe que eu gosto. Uma das pessoas até pode ganhar um bilhete VIP para ir ver o cantor XPTO e até ganhar um autógrafo do cantor. Como ele não sabe que eu gosto, nunca me vai entregar. Mas se eu disser muitas vezes, ai, gosto tanto daquele cantor, ele é mesmo fixe, ai, que porreiro, adoro e tal. Quando a pessoa tiver o bilhete, a primeira coisa que chega é chegar à minha beira e dizer, olha, vai lá ver o cantor que eu sei que tu gostas tanto, ok? Isto é um exemplo pequenino. Por isso, é importante vocês desenvolverem o contacto com as pessoas à vossa volta, porque são elas que vos vão criar oportunidades para vocês crescerem, para vocês chegarem mais longe, ok? Então, se vocês fizerem esta leitura do eu vou ser flexível em relação ao outro, eu vou permitir que estas pessoas que não têm nada a ver comigo cheguem à minha beira e me permitam ter algum género de experiência de vida, eu sei que por mais pequeno que seja, vou aprender alguma coisa com elas, então vocês já são mais permeáveis, vocês já deixam com que as pessoas venham mais ter com vocês e vocês têm mais contactos, têm mais oportunidades na vida, ok? Se for outra situação ligada com a questão de vocês serem muito transformadores, é saberem refriar, porque transformar demais nunca vai dar resultado, então saber refriar e perceber que se calhar eu quero transformar muito porque ainda não estou confiada em mim. Quando eu confio mais, eu já vou conseguir transformar os outros, não, se calhar não tanto, mas o pouco que eu transformar, transformo bem, ok? E mais importante que tudo que é, eu transformo-me em mim, eu é que sou uma pessoa mais importante, ok? Sim, mais, quem tem mais? Sagitário, quem tem mais Sagitário também? 2 Sagitários, ok. Vocês podem ter alguma dificuldade em expandir conhecimentos, por exemplo, viagens, cursos, livros, filmes, tudo que vocês façam que tenha a ver com vocês aprenderem mais ou ensinarem mais aos outros, pode haver algum género de travão, ok? Vocês podem não se sentir muito seguros aí, ou então podem sentir mesmo impedimentos para o fazer, ok? Coisa muito estúpida, por exemplo, vocês queriam fazer uma viagem, tinham tudo planeado e à última da hora o avião falhou, ok? Já vos aconteceu alguma coisa deste género assim? Não estou a dizer este exemplo, mas dificuldade em expandir conhecimentos. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou em ensinar esses conhecimentos aos outros, tanto faz, aprender ou ensinar. Pronto, isso é também um bloqueio em termos do vosso pensamento. Vocês dão demasiada importância à expansão do conhecimento em si. Por exemplo, há bocado é a palestra que eu tenho que dar. Ai, meu Deus.
percebe? Ou então é a viagem que eu tenho que fazer, tem que estar tudo nos trinques, tudo perfeito, ali controlado ao pequenino, porque senão pode acontecer alguma coisa. Então este género de ação ou de pensamento gera uma ação que vai fazer com que de certeza vocês vão ter dificuldades quando forem fazer as situações. Então, ao serem mais flexíveis no pensamento, vão ter uma ação diferente, vão ter uma reação diferente, vão ter uma realidade diferente, ok? Lembrando uma coisa muito interessante, que é, isto tem a ver com outras vidas, portanto, provavelmente tu foste uma pessoa que tiveste uma grande capacidade de comunicação, mas utilizaste mal essa capacidade. Vocês tiveram montes de amigos, grupos e conhecimentos, mas depois aproveitaram-se dos amigos. E vocês foram super sábios, tiveram uma grande capacidade mental, mas depois guardaram tudo só para vocês e não deram aos outros. Então agora vem, portanto, a causa, agora vem o efeito, não é? O efeito é esse tal pensamento, mas se vocês trabalharem, conseguem dar a volta. Mais, quem tem mais situações? Touro, 2 touros e mais, quem é que falta mais? Virgem e? Carneiro e mais algum? Já está tudo. Pronto, eu vou só falar do touro e terminamos e depois eu falo com vocês dois em particular, tá? Senão depois não demora muito tempo. Touro, não é a mesma coisa. Touro, dinheiro. Ok? Dificuldades em lidar com os valores, ok? Então, o que eu queria que vocês entendessem, e este é muito fixe, que eu gosto imenso de falar nestas coisas de dinheiro, aquela palestra há bocado foi bem interessante para vocês também. Tem a ver com o facto de vocês terem alguma dificuldade em sentirem-se merecedoras de receber, ok? O que acontece? Noutras vidas vocês foram muito ricas, mas utilizaram mal esse dinheiro, ok? Agora lembrem-se de uma coisa, vocês trazem este karma, ou dificuldade de pensamento, ou limitação de pensamento, porque vocês escolheram isso, mas vocês continuam a ter na mesma possibilidade de serem muito ricas, porque vocês sabem como é que isso se faz, está lá na vossa genética, ok? Por isso, se vocês entenderem que é só dinheiro, não é nada de extraordinário, ok? E vocês começarem a relaxar, um bocado aquilo que dizia aquela senhora há bocado, começarem a flexibilizar, vocês vão conseguir ter resultados melhores. E depois há uma coisa muito interessante que eu digo sempre, que é, olhem para aquelas pessoas que estão bem, os ricos, não é? As pessoas que têm valores, não é que vocês queiram ser multimilionárias, mas olhem para aquelas pessoas que têm e pensem, como é que elas fazem, como é que elas gastam. Elas não estão preocupadas se têm ou não têm dinheiro na conta bancária, porque elas sabem que está lá o dinheiro e gastam. E a energia que elas utilizam é a energia de leveza, não é? Compram um Ferrari na boa, chegam ali e pagou e está a andar. Vocês não vão comprar um Ferrari, mas quando forem às compras, podem sempre pensar no género, ok, está tudo bem, ok? Este mês eu posso até nem ter muito dinheiro na conta, mas eu sei que ele vai aparecer, eu sei que as coisas vão correr bem, eu sei que está tudo bem, isto é para mim. Em vez de se focarem no dinheiro que estão a gastar, foquem-se no que estão a comprar. Tipo, olha que bom que eu estou a comprar comida para pôr na minha mesa e vou dar de comer à minha família, eu vou-me alimentar em condições e vou fazer uma boa alimentação, como disse agora ali nossa amiga. Mas, ok, tudo bom, positivo. Quando vocês põem esta energia positiva a gastar, vocês vão ter um retorno. Mas, atenção, não é só gastar, é ganhar também. Porque o rico não está só preocupado, ou não está só a gastar, ele também está a gozar o ganhar. Então não dá para ter só aquele empreguinho das 9 às 6 para ganhar dinheiro para pagar contas ao fim do mês. Vocês não nasceram para isso. Vocês nasceram para pôr a vossa criatividade em funcionamento e arranjarem situações, criatividade para vocês chegarem cada vez a ter mais. Então negócios, movimentação, tudo que vocês possam fazer fora do, não quer dizer que não tenham um emprego das 9 às 6, mas saem dali, façam outra coisa qualquer, porque vocês têm potencial. E quando vocês começarem a ver esse potencial de cá para fora, vocês vão dizer, epá, já podia ter vindo para aqui há mais tempo, porque isto aqui está a dar bom, ok? Porque vocês têm capacidade de conseguir ganhar. Têm é que tirar esse pensamento do limitado, o suficiente para viver está bom e já chega. Isto não vos leva a lado nenhum. Okay? Só vem mais crises, que é para vos pôr no sítio em que vocês estão mal, que é para vocês terem que pôr a criatividade a funcionar, que é para vocês realmente verem resultados. Okay? Por isso é importante vocês pensarem nesta situação do qual era o pensamento que está por trás, que está a fazer ter uma determinada ação, que faz com que o mundo reaja de determinada maneira, que cria uma realidade que nós não gostamos. Mudamos o pensamento com autoconfiança e com flexibilidade e nós conseguimos mudar a realidade também. Ok? Agora, antes de me ir embora, quero-vos dizer que eu faço vídeos para o YouTube todas as semanas sobre astrologia e que vocês podem ir lá ver esse meu canal, Ana Macieira, está lá, YouTube, Ana Macieira, Astrologia, e aparecem lá. Porquê é que eu vos digo isto? Porque todas as semanas eu dou-vos conselhos deste género assim, para cada signo e para cada ascendente. Basta vocês irem lá e verem a vossa parte, que tem a ver com o vosso signo e com o vosso ascendente. E vocês vão ter lá informações deste género assim. Olha, esta semana vai ser trabalhado este género de tendência que tu tens em relação a esta área. E vocês vão se identificar com a tendência
Vão perceber que tipo de situações é que vai acontecer e vão perceber que tipo de reação é que é esperado que vocês tenham para desenvolver alguma coisa em vocês, para evoluir, que é o tal propósito que nós estamos aqui, ok? Então, se vocês fizerem isto, aproveitarem as informações que eu vos dou e puserem em prática na vossa vida, vocês vão ver como vai ser muito mais fácil, ok? Tá? Tudo bem? Gostaram? Obrigada.